terceiro momento dos estudos bíblicos, vimos alguns livros proféticos que constam na Bíblia. Foram lidos os livros de Amós, Oséias, 1 Isaías, Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque, Jeremias e o livro das Lamentações, Ezequiel e o 2 Isaías. A atuação desses profetas ocorreu entre os anos 800 a 500 a.C., ou seja, da divisão do reino de Israel ao exílio da Babilônia. A divisão do reino depois de Salomão fez com que o povo se enfraquecesse e desacreditasse mais ainda. Daí que entra a importância dos profetas, né? Que os profetas, eles tentam manter no povo a consciência de que eles devem lutar, de que ele é povo de Deus, de que ele não deve se deixar escravizar. Aí a gente já teve agora no final do livro, dessa primeira série dos livros históricos, Elias, Eliseu, Isaías, e vamos continuar nessa caminhada com os profetas, retomando a consciência do povo. Após ler os profetas, fica fácil para o leitor perceber as diversas fases da vida do povo de Israel na terra prometida e no exílio, suas grandezas e lutas e as consequências práticas de sua fidelidade ou infidelidade ao Deus da aliança. Tem sido interessante, né? Conhecer um pouco mais a caminhada do povo de Israel, enquanto povo de Deus eleito, né? Um povo assim que foi escolhido, que tinha tudo para ser feliz, mas que errou, pecou, sofreu pelas consequências do pecado, né? Sendo exilados, sendo muitas das vezes sacrificados também, mas que assim, no final sempre tem uma esperança de uma novidade, né? Há sempre uma esperança de uma vida nova, de um estar ligado novamente com Deus, através de uma nova aliança, de esperança, de justiça, de solidariedade. Então tem abrido muito a visão e dando uma compreensão maior também daquilo que é o nosso passado histórico. Te seguirei, ó Rei dos Reis, levarei tua palavra de amor, pois tu és a razão do meu viver, para sempre vou te agradecer. Lá vem vindo a palavra de Deus, vem falar. À luz da palavra de Deus, anunciada nos profetas, participantes de diversos grupos de estudos nos contam a relação entre a leitura feita e a realidade em que vivem. Então a missão dos profetas é realmente anunciar, né, a esperança e denunciar as injustiças. Então isso traz para nós essa postura de vivência, né, como coordenador de comunidade, de pastoral, né, essa atitude de obediência aos mandamentos, ao estatuto de Deus, aquilo que foi feito antes, né, que foi anunciado por Moisés. E na realidade isso vem nos ajudar, nos incentivar, né, na caminhada, porque naquele tempo os profetas, eles anunciavam e denunciavam e muitas vezes não era aceito pela própria comunidade. Então por isso eles não eram bem aceitos, eram criticados, né, e nós também sentimos isso na pele na realidade hoje. Né, muitas vezes nós somos criticados, nós somos julgados, muitas vezes porque estamos fazendo o bem, né, e que era realmente o que os profetas faziam naquele tempo. Precisavam ter atitudes como a atitude de Isaías, né, de ficar nu, né, para provar, para mostrar para o povo aquela necessidade de anunciar de verdade a esperança. Né, e o povo, nem tanto, procurou Deus e se tornou prostituta, né, amando outros deuses, abandonando realmente o Deus de verdade, né, e por isso que eles foram castigados. Então voltaram à escravidão, né, à Babilônia, outros voltaram ao Egito, né, para tornar-se a vida de escravidão. E não era esse o projeto de Deus. O projeto de Deus era, né, uma terra onde corresse leite e mel e que tivesse uma vida igualitária, né, o povo vivesse em paz, em fraternidade, igualitária. E acabou que o povo, né, tornou-se tomando atitudes, se afastando de Deus, né, e recebendo por si próprio, né, o castigo de Deus que era anunciado pelos profetas.
E esses profetas vêm mostrar a mensagem para aquele povo, a esperança, né, desse Deus, né, porque eles deixaram, se comprometeram com outros deuses, né, e deixaram, esqueceram o Deus realmente libertador. E lá no exílio que eles foram retomar novamente, né, e ter consciência desse Deus libertador através desses profetas. E que nós devemos estar sempre atrelados a Deus, né, e nunca esquecer, né, que Ele que nos liberta, né, e libertou aquele povo e continua hoje nos animando, nos libertando, tirando de tudo isso, né. Então esse rompimento com essa aliança nos vai deixar sempre fora desse projeto, né. E esse projeto de Deus é maravilhoso para cada um de nós. E nos ensina também a viver, esses estudos têm nos ensinado a viver assim como pessoalmente, né, que a gente lê e reflete, né, lê a caminhada daquele povo da época e reflete hoje no nosso dia a dia. E para nós melhorarmos assim como pessoalmente, na família, na comunidade e na sociedade. Isso nos ajudando a ser mais justo, a ser fraterno e viver realmente como os irmãos. Hoje em dia a gente tem que fazer a mesma coisa, ser perseverante, lutar pelo aquele objetivo, por mais que doa a muitos, mas que nós possamos denunciar também como eles denunciavam, como eles diziam que não era para os reis fazer as coisas, mas os reis acabavam fazendo as coisas do modo que eles achavam que era certo, mas, e também dizer para ele que no fim de tudo isso tem uma esperança, que Deus é misericordioso, que Ele ama todos nós, por mais que a gente faça as coisas erradas, mas Deus sempre vai nos amar. E que Ele sempre vai estar perto da gente. E aquele que se converter na palavra de Deus pode ter certeza que vai estar sempre ao lado do Pai. Nas leituras, né, que tive assim, dos profetas, né, essa missão deles de estar ali com o povo de Israel, né, anunciando, denunciando também as injustiças que acontecem ali, né, e ao mesmo tempo também, né, querendo uma conversão daquele povo, né, que foi um povo que foi desobediente, né, aquele projeto que Deus tinha, né, desde a saída dele do Egito. Então a gente vê assim, né, um povo, a missão dos profetas ali dentro. O principal objetivo dos profetas era anunciar uma esperança, né? Era que o povo de fato se convertesse, né, deixasse a vida que eles estavam vivendo, que era uma vida de pecado, né, de prostituição, uma vida de adorar falsos deuses, né, que eles faziam naquele tempo, e realmente retornasse a fazer a vontade de Deus. A missão do profeta, de fato, a gente vê que a missão deles era essa, né? Fazendo essa pregação ali dentro, para que o povo, de fato, buscasse uma conversão de vida mesmo, retornasse de novo a seguir e a fazer a vontade de Deus. Bíblia antiga, mas só que tudo que acontece lá acontece no nosso mundo atual. Se a gente não denunciar, sempre as injustiças vão vencendo, e a gente tem que denunciar essas coisas, as injustiças contra o povo. Forma que o povo age contra Deus também, questão dos pecados. Esse que foi o ensinamento dos profetas para mim. Muitas coisas são válidas de tudo que eles fizeram para os dias atuais, né? A gente vê que eles se arriscaram em anunciar, em falar o que Deus queria. E tem uma frase que eu procuro sempre levar comigo, que é: eu não poderei viver sem me arriscar de anunciar o que Deus está falando. Então, quando eu li cada um dos profetas, eu procurei ver como era que eles iam e anunciavam. Porque o que eu acho que eu devo aprender é como anunciar. Porque anunciar, eu sei que essa é a minha missão, mas eu sei que eu devo aprender em como anunciar. Então, a cada vez que eu fui lendo, eu fui tentando me identificar com cada profeta para poder saber como realmente anunciar de uma maneira correta. Então eu acho que a principal coisa que eles nos ensinam é isso, de a gente se arriscar realmente, se arriscar, ir atrás e anunciar aquilo que Deus quer, aquilo que Deus pede. Podemos perceber que os profetas não nos trazem meros fatos da história, mas uma narração que mostra a relação entre Deus e os homens através dos acontecimentos que ainda hoje ilumina a nossa caminhada como povo de Deus. Que o Deus da paz e da coragem nos ilumine para que continuemos anunciando a palavra de Deus e denunciando a injustiça que oprime o nosso povo. Vamos aqui nos despedindo. Até o próximo encontro com as bênçãos de Deus. Ser fiel e não perca a esperança da paz. Não esqueça que o amor que emana de Deus
paz não vai se acabar. O céu inteiro está rezando por ti. Se for preciso, nós estamos aqui. Anjos e santos intercedem por